Esse é o vídeo número 5 de uma série de 6 vídeos, onde eu vou te mostrar o caminho essencial para que você possa dominar o inglês. Só que para isso, eu preciso derrubar 3 mitos, 3 mentiras que podem estar impedindo você de falar inglês fluentemente. Mas antes de eu falar delas 3, eu preciso falar de um elemento que ele é até mais importante do que falar inglês em si, que é a crença. Se você tiver uma crença positiva, então essa crença ela vai te levar ao sucesso. Se você tiver uma crença negativa, então essa crença ela vai te levar ao fracasso. Então a crença é o que possibilita você fazer algo ou não. Então aqui, para que a gente derrube aquilo que é negativo na sua vida, eu vou derrubar o primeiro mito aqui com você, que é o seguinte: inglês é complicado e difícil de entender. Se você já começa com esse pensamento, o inglês então ele realmente vai se tornar uma pedra no sapato para você. Então como é que você resolve isso? Muito simples. Tudo aquilo que se encontrar, tudo aquilo que for difícil para você, você divide ele em pequenos pedaços e estuda cada pedaço de forma individualizada, a tal ponto que no final, quando você for ver o quadro geral, você vai ter se desenvolvido bastante. Então, por exemplo, olha que o que nós fazemos aqui. Você pode fazer essa série aqui de duas formas, da forma consecutiva ou da forma contínua. Da forma contínua exige um pouco mais de esforço seu, mas se você acha que está muito difícil, então você faz da forma consecutiva, que é o quê? Você me ouve um pouquinho e aí você grava. Aí você me ouve mais um pouco e aí você grava até o final, tá certo? Desta forma, o inglês ele vai se tornando algo mais leve de ser feito, tá certo? Então, derrubamos o primeiro mito. O segundo mito é o seguinte: você precisa perder o sotaque brasileiro nesse caso, para ser fluente. E isso não é verdade. Você pode ser um excelente comunicador falando inglês, mesmo com seu sotaque. Isso não é problema nenhum. Na verdade, você ganha até uma vantagem. O que eu quero dizer? Se você começar a falar inglês com o americano e o americano entende que você é estrangeiro, ele se abre mais para você, para te ajudar na sua pronúncia, para ajudar na correção de alguma coisa. Ele vai incentivar você a ter uma conversa com ele. Isso aqui é excelente. Só tem uma exceção. Quando você está falando com sotaque e o seu sotaque impede que o americano entenda o que você está falando, aí sim você trabalha a sua pronúncia, você procura ter a seguinte mentalidade. Olha só, quando você estiver falando inglês, tente mirar na estrela. No entanto, se você não conseguir acertar a estrela, pelo menos você acertou a lua, tá certo? Entende o que eu quero dizer? É esse tipo de pensamento que eu tenho quando eu quero falar qualquer idioma que eu estiver aprendendo. Eu sempre procuro ter em mente qual é a forma mais parecida de eu falar como nativo. Então, eu tenho essa mentalidade quando quero falar em inglês, tá certo? Então, derrubamos o segundo mito. O terceiro mito é o seguinte: ficar fluente em 3 ou 6 meses. Esse daqui você vê bastante, né, em cursos de inglês, cursos tradicionais de inglês, te prometendo esse tipo de promessa aqui de 3, 6 meses em inglês rápido. Vamos lá. A não ser em ambientes extremamente específicos, esse tipo de promessa, infelizmente, ele não leva em conta a sua vida pessoal. Você que está me assistindo, provavelmente você é aquela pessoa que acorda cedo, pega a condução ou pega carro e aí você enfrenta o trânsito de 2 horas, aí você chega no trabalho, aí tem a canseira do trabalho em si, aí você sai do trabalho, você pega trânsito, 2 horas de trânsito. Para muitas pessoas ainda vai para a faculdade, para outras pessoas ainda tem que cuidar de filho, ou seja, encaixar a vida de inglês, o estudo de inglês nessa vida diária fica muito complicado. Eu acredito sim que qualquer pessoa
tem tempo disponível para poder estudar inglês. Você é a prova disso, você que está me assistindo. Então, sim, você tem tempo, nem que seja 20, 30 minutos. Eu acredito que todo mundo tem tempo. Esse inglês aqui, de 3 e 6 meses, você consegue sim atingir ele, mas é aquele inglês de bolso, sabe? Aquele inglês do se vira nos 30. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você quer comprar alguma coisa, você quer pedir uma informação, você quer ir no banco, ou seja, tendo conhecimento de inglês de 6 meses, ele vai te possibilitar isso, o que já é maravilhoso. É uma questão de tempo até você atingir a fluência. Então, meu conselho aqui para você é o seguinte: quando você estiver estudando inglês, esqueça o tempo. Só foque na tarefa que foi incumbida para você. Então, por exemplo, aqui, nessa série de 6 aulas, você está fazendo exatamente essas 6 aulas. Então, quando você terminar elas, aí sim você vai para outra tarefa, uma leitura de livro, o que seja. E aí você termina aquela tarefa e vai para outra. A tal ponto que quando você transformar isso no hábito, quando menos esperar, aí sim você vai ser fluente. Para algumas pessoas vai levar mais tempo, para outras vai levar menos tempo, tá certo? Então, se você gostou, deixe o seu comentário aqui para eu poder saber, né, se eu estou indo no caminho certo. E, é claro, adquire o livro Short Stories in English, que uma vez adquirido, ele chega aí na sua casa. Então, vamos dar continuidade ao capítulo 5. Chapter 5, Steve. Alice comes home with me. She sleeps for 2 days. Socrates sits by the bed and watches her. Then she gets up and had a bath. She looks okay now, but her face is still blue and yellow. I must go now, says Ella. No, I say. You can leave here. No, I can't, says Ella. Steve's going to come here again. Again? I ask. Steve has your laptop, she answers. I'm not afraid of Steve, I tell her. Then you are stupid, says Ella. Steve's bad, very bad. David, listen to me. Steve's got a gun. A gun? This isn't my life. I don't live in a world with guns. In books, people have guns. In films, people have guns. I know there are guns in London, but not here in Hampstead. People don't have guns here. Ella, we must go to the police, I say. You must tell them about Steve. Oh, David, says Ella, you still don't understand anything. I need drugs. You don't need drugs, I tell her. I try, says Ella. I come here, I think I don't need drugs, but it's not easy. You can't stop, I say, but I'm just the same words. It's not easy to stop taking drugs. I don't like Steve, but he gives me drugs. I sell drugs for him. I don't know what you say. Alice is talking to Socrates. You are a good cat, she says. You must tell David that pizza every day isn't good. And Ella starts to cry. Meow, says Socrates. Yes, David needs food. Now Ella is laughing and crying. Then we hear a noise outside the house and she stops laughing. Pausa aqui, agora eu vou te fazer aquela perguntinha básica sobre o texto, sobre a história que nós estamos contando aqui. E a pergunta é o seguinte: What does Steve have that belongs to David? O que Steve tem que pertence a David? A resposta que você vai deixar nos comentários vai ser assim, ó. Steve has David's, e aí você vai colocar a resposta nos comentários, tá certo? Dito isso, vamos continuar a história. Oh no, says Ella, it's Steve. Steve comes in. He doesn't say hello. Ella, says Steve, what are you doing here? Ella lives here, I say. No, says Steve. Ella lives with me. Ella works for me. I'm afraid, but I don't want Steve to know this. Ella's my friend, and she isn't going anywhere, I say. I can phone the police. Steve laughs. Ella, he shouts, come here. Ella's my friend, I said again. She's not going with you. No, Steve says. Are you going to stop me?
Yes, I say. What are you going to do? Steve laughs. Are you going to read it to me, book boy? Steve comes over to me and I can't do anything. I'm not a person from a book. I don't know what to do. I am really afraid. Pausa. Agora você grava. Se estiver difícil, você vai pausando consecutivamente e aí você grava do seu jeito. Me ouve, pausa e aí você grava. Me ouve, pausa e aí você grava. Feito isso, você pode ir para o último vídeo e fechar com chave de ouro o vídeo número 6.